Nessa aula de hoje, a gente vai aprender as bases da fermentação natural. Eu, na verdade, vou responder a sua maior dúvida. Eu vou responder a dúvidas que a galera do pão me pergunta no meu Instagram. E vamos começar agora. Se você é minha aluna, se você é meu aluno, aproveita e já conta pra mim aí, escreve sou massa, porque você faz parte da família massa, não é mesmo? E se você ainda não é meu aluno, não tem problema, porque você faz parte da galera do pão e a gente tá aqui junto pra aprender porque fazer pão é massa. Então vamos começar, olha só, como que funciona essa aula? Essa aula eu pergunto para Ana. A galera do pão do Instagram fez perguntas nas caixinhas do meu Stories. E eu hoje vou responder ao máximo dessas perguntas que eu consegui. Combinado? Se você chegou aqui agora, para você apertar esse aviãozinho aqui e compartilhar essa aula com pelo menos 2 amigas ou 2 amigos que você acha que vão gostar de aprender mais sobre pão de fermentação natural, porque tem muita gente por aí que não conhece o pão de fermentação natural ainda, sabia? Você conhece, mas muita gente ainda não conhece. Então vamos lá, aperta esse aviãozinho aqui agora e compartilha com 2 melhores amigas ou 2 melhores amigos enquanto a gente está aqui. Tá bom? Bora começar, né, galera? Vamos lá. Olha, eu vou abrir aqui as nossas perguntas, então. Lembrando aqui, tem uma galera no YouTube também, né? Se você estiver no YouTube, aproveita para se inscrever no canal. Se você não estiver inscrito, ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo. Então, vamos lá. E você pode compartilhar essa aula também. Embaixo desse vídeo tem um botão compartilhar para você compartilhar essa aula. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma pergunta. Nossa, essa pergunta é muito boa. Muito boa, uma pergunta simples, mas é muito legal. Vamos lá. Como congelar a farinha para matar os ovinhos que existem nela? Coisa normal. Então, essa pergunta é muito legal, sabe? Por quê? Porque sim, a farinha muitas vezes vem com ovinhos de larvas, né, que existem na farinha, né? E aí, especialmente as farinhas orgânicas, com o tempo, essas farinhas acabam dando larvinhas, dando bichinhos e a gente acaba não podendo usar. Então, o que a gente faz? Olha só, a gente pode congelar essa farinha. Se você congela a farinha, você já mata um monte desses ovinhos. E para congelar a farinha é muito simples, né? Coloca essa farinha bem fechadinha num saco plástico e coloca no seu freezer. Deixa ela no seu freezer alguns dias e pronto. Ela vai, assim, basicamente assim, você vai matar os ovinhos dos bichinhos que estão na farinha. E você também pode manter a sua farinha congelada, tá? Se você tiver espaço no seu freezer, você pode colocar vários saquinhos de farinha lá, manter a farinha congelada e ela vai durar por tempo indeterminado. Se você tiver farinha integral, eu super recomendo que você congele a farinha integral. Por quê? Porque a farinha integral acaba oxidando com o tempo. Então, se você tem muita farinha integral na sua casa, você não quer que ela fique rançosa, que ela dê ranço, então você vai congelar essa farinha. E aí, antes de usar essa farinha, tira ela do freezer, deixa ela chegar na temperatura ambiente e usa. Muito simples, tá bom? Então vamos lá. Próxima pergunta. Vamos lá. Olha só, essa é uma pergunta um pouquinho mais avançada, que eu acho legal para as pessoas que já fazem pães, que é: quais os perigos da massa fermentar mais na segunda fermentação? Olha só, o que acontece? Primeiro, né, a gente tem que entender o que é segunda fermentação e o que é primeira, né, o que é terceira. Vamos lá. Primeira fermentação, ela começa quando a gente acrescenta o fermento na massa. A segunda fermentação começa a partir do momento que a gente modela a massa, tá? E a segunda fermentação pode acontecer parcialmente na geladeira, né? E a outra parte dela pode acontecer em temperatura ambiente, ou ela pode acontecer totalmente em temperatura ambiente, ou até totalmente na geladeira, dependendo de como a sua massa estiver fermentada, dependendo da temperatura da sua geladeira. Quais os perigos da massa fermentar muito na segunda fermentação? Olha só, não é nem na segunda, né? Vamos colocar, se sua massa fermentar muito, se ela fermentar demais, daí vai chegar num ponto que ela vai crescer, fermentar muito e perder a estrutura que ela precisa ter para assar e crescer bem no forno. Uma massa que cresce demais antes de ir para o forno acaba não crescendo direito no forno, acaba até implodindo dentro do forno. Olha que louco, por quê? Porque ela fermentou tanto que ela ficou basicamente muito delicada, sem estrutura
então ela não consegue crescer mais, ela na verdade implode para dentro dela mesma, o miolo acaba ficando todo cheio de alveolinhos mais ou menos do mesmo tamanho, ele não tem aqueles alvéolos variados, ele não fica um miolo muito leve, ele fica um miolo mais, não pesado, mas ele fica um miolo muito regular, porque a massa fermentou demais, tá bom? E como que você sabe que ela fermentou demais? Primeiro que na temperatura ambiente ela cresceu muito. Depois, quando você coloca essa massa para assar na forma, ou você coloca na panela para assar, ou você coloca direto na pedra do forno, ela espalha muito. Então você já tem essa noção, olha, minha massa cresceu muito em temperatura ambiente, quando eu coloquei na panela para assar, ela espalhou demais, significa então que ela fermentou demais na segunda fermentação. E aí você já pode esperar um pão que talvez não tenha um bom crescimento, que cresça mais para os lados do que para cima e que tenha um miolo muito regular. E não é uma questão, não é de perigo, né? Assim, você não está em perigo se a sua massa fermenta muito, né? Mas basicamente o seu pão não vai ter um crescimento legal, ele não vai formar a sonhada pestana, né? O seu miolo não vai ser um miolo legal também, mas você vai aprender, né? O mais importante é você entender o que está acontecendo com a sua massa para você corrigir os erros na medida que você vai estudando e colocando a mão na massa, fazendo pão, porque o conhecimento ele se transforma em sabedoria, ou seja, em algo que você pode usar mesmo quando você aplica. Não adianta nada você estudar, colocar um monte de conhecimento para dentro aqui, ó, da sua cabeça e não colocar a mão na massa, tá? Você precisa fazer as duas coisas. Também não adianta sair colocando a mão na massa, né? Falar, não, não preciso estudar não, vou só fazer pão. Daí você vai ter problemas que você não vai saber resolver. Daí você vai atrasar o seu aprendizado. E muitas vezes você vai até desistir no meio do caminho. Você falar assim, não, desisto. Esse negócio de fazer pão é muito difícil. Será que é difícil mesmo ou será que você não tem conhecimento para fazer o pão? É isso que eu questiono. Toda vez que alguém chega pra mim, né, e fala, eu quero uma receita. Eu falo, se você tá me pedindo uma receita, é porque você não sabe fazer pão, você não tem conhecimento para isso, senão você não ia estar me pedindo uma receita. Se isso fez sentido para você, coloca pra mim aí, fez sentido nos comentários, tá? Porque é muito importante você entender a diferença entre fazer pão usando conhecimento, usando a sua cabeça, ou fazer pão pegando receita da internet sem ter a menor base de conhecimento. Isso vai atrasar seu aprendizado absurdos, vai atrapalhar os resultados do seu pão e vai te fazer desistir. Sei disso por experiência própria também, porque eu tenho milhares de alunos, né, que também me relataram a mesma coisa. Então vamos lá, vamos aqui responder mais uma dúvida. Pergunta interessante, para quem já faz pão também. Oi, Ana, borrifei água por cima do pão de forma antes dele ir para o forno e a casca ficou dura. Então vamos lá, olha. Primeira coisa que vocês têm que saber, gente, existe uma frase que é muito legal. Correlação não é causalidade. O que significa isso? Significa que, tá bom, você borrifou a água em cima do pão e colocou no forno e a casca ficou dura. Será que é porque você borrifou a água em cima do pão que a casca ficou dura? Correlação não é causalidade. Pode ser que sim, mas pode ser que não. E eu te falo uma coisa, muitas vezes não. Não é por isso que a sua casca ficou dura. Pode ser que sim. Por quê, Ana? Seguinte, primeira coisa, se o seu forno está com a temperatura muito quente, a casca do seu pão vai ficar dura, especialmente pão de forma. Se você não fermentou a sua massa direito, a casca do seu pão vai ficar dura, independente do tipo de pão que é. Por quê? Porque ela precisava ser melhor fermentada. Pão fica pesado, a casca fica grossa. Se você deixou a sua massa muito tempo no forno, mesmo estando na temperatura correta, a casca vai ficar dura. Por quê? Porque quando a massa entra no forno, fica tempo demais, ela desidrata demais e vai formando uma casca cada vez mais grossa. E a casca muito grossa vai ficando cada vez mais dura, tá bom? Daí a gente tem a questão de borrifar a água, né, antes de ir para o forno. O que acontece? Quando você borrifa a água, né, você ajuda ali a dar uma hidratada na casca. E você também vai promover a coloração dessa casca, tá? Quando você borrifa a água, a casca tende a ficar mais escura mais rápido, tá bom? Então, isso pode causar, sim, uma casca que possa queimar até, tá? Isso já aconteceu muito comigo.
né? Quando eu não sabia, eu saía borrifando os pães todos com muita água e tudo mais, pão que não precisava ser borrifado, por exemplo, um pão de forma que leva gordura, leva açúcar, você não precisa borrifar com água, né? Eu borrifava, minha casca ficava escura muito rápido e às vezes até queimava, né? Então você precisa entender que tipo de pão você está fazendo e se existe a necessidade de você borrifar com água. Normalmente você não precisa de vapor em pães que levam gordura, que levam açúcar. Por quê? Porque a gordura e o açúcar já são agentes condicionantes da massa do pão, fazem com que esse vapor seja desnecessário na hora de assar, né? Em contrapartida, por exemplo, um pão rústico que leva farinha, água e sal, precisa de umidade, precisa de vapor para ajudar com que a casca não forme tão rápido e também para que quando ela se forme, ela fique mais fina, mais crocante, mais colorida. Então você tem que entender por que a gente borrifa a água e se você deve borrifar água ou não no seu pão. Então, repetindo, para finalizar, borrifei água em cima do pão de forma antes de ir para o forno e a casca ficou dura. Provavelmente não foi isso. Provavelmente foi porque o seu pão não fermentou direito. Da próxima vez, fermente o seu pão adequadamente. Tá bom? Se não foi isso, se ele fermentou muito bem, olha a temperatura do forno. Talvez ela estava inadequada ou talvez você deixou muito tempo no forno e a casca ficou dura. E por último, se tudo que você fez estava certo, aí pode ser que essa água que você borrifou fez a sua casca queimar. E aí ela ficou dura mesmo. Mas eu duvido. Beleza? Ana, tem um tempo determinado para fazer autólise em temperatura ambiente ou na geladeira? Então, primeiro, o que é autólise? Autólise é a hidratação da farinha com água, com líquido, normalmente água. A gente mistura a água da receita com a farinha, deixa descansar por um tempo. Isso chama autólise. A autólise traz uma série de benefícios para a massa do pão, inclusive, né, ela já facilita, diminui até o tempo da mistura. Por quê? Porque quando você mistura a água com a farinha e deixa quieto, o glúten começa a formar. Né? Então você não precisa misturar muito essa massa depois, você não precisa sovar essa massa, né? Ela traz benefícios como o aumento da extensibilidade, faz a massa ficar mais maleável, vamos dizer assim, né? Ela melhora o sabor, ela melhora o miolo, ela traz um tanto de benefício para a massa do pão. Mas tem uma coisa, né? Existem aí vários mitos da internet, né, que inclusive assim, a galera deixa a massa em autólise a noite inteira dentro da geladeira. Não existe, não precisa de fazer isso, tá, gente? Você vai deixar a massa em autólise, a partir aí de 30 minutos já vai te trazer um resultado positivo, né? Normalmente a autólise ela pode ser feita aí de 30 minutos a 2 horas com resultados excelentes. Eu ensino para os meus alunos até como que eles podem fazer autólise em ambiente controlado de mais ou menos 4 horas, né? Mas não precisa. Inclusive, se você for meu aluno, minha aluna, vocês têm que prestar atenção no que eu falo. Não é 100% necessário você deixar a massa em autólise durante 4 horas. Você pode deixar menos tempo, tá? A partir de 30 minutos a autólise já vai te trazer resultados. Então, se por acaso não deu tempo de deixar a sua massa em autólise por 2, 3 horas, não precisa. A partir de 30 minutos a autólise já traz resultados. Agora, fazer autólise na geladeira, a única hora que eu faria autólise na geladeira está muito calor aí no seu ambiente, né? E você precisa deixar essa massa mais tempo por algum motivo. Então eu colocaria essa massa em autólise na geladeira. Ou se você vai misturar essa massa numa maceira, então ela precisa estar mais geladinha, né? Aí é legal você também deixar essa massa em autólise na geladeira. Mas fora isso não precisa, tá bom? E muito menos deixar a massa a noite inteira, até o outro dia, em autólise na geladeira. Gente, você não ganha nada com isso. Isso é mito, tá bom? Então, espero que eu tenha respondido a sua dúvida, né? Faça testes, veja o que traz melhores resultados para você. Lembra que se você estiver fazendo pão de fermentação natural longa, às vezes 30 minutos de autólise já é mais que suficiente. Se você vai fazer essa massa, né, manualmente, né? A autólise vai ajudar a diminuir o tempo de sobra da sua massa na maceira, na batedeira. Então é legal você fazer uma autólise antes de ir para a maceira também, para diminuir o tempo de sova, mas mesmo assim você não precisa fazer autólise. Você pode fazer uma massa diretamente, sem preocupar com a autólise também, você vai ter ótimos resultados. Tem outras técnicas também que você pode usar, né? Chama fermentólise, por exemplo, né? Que não é a autólise clássica, que é uma autólise que inclui o fermento, por exemplo. Então esses são alguns exemplos, né, de tratar a sua massa
antes do processo, né, de fermentação começar, mas eu espero que isso tenha te ajudado. Se você estiver gostando desse conteúdo, coloca aí um hashtag fazer pão é massa, tudo junto aí, para eu saber que você está curtindo esse conteúdo. Lembra de deixar o seu like, curte essa aula, né? É bem importante para mim saber que o que eu tô te ensinando aqui tá te ajudando de alguma forma e é interessante para você de alguma forma. Lembrando que se você me acompanha no Instagram, você pode sempre mandar sugestões de conteúdo para mim, você pode mandar uma mensagem para mim, fala, Ana, eu gostaria muito que você falasse sobre isso, né? E eu vou anotar para poder falar dos conteúdos que são importantes para você também. Tá joia? Ana, meu pão fica com a casca de baixo muito dura. O que será que eu tô fazendo errado? Olha só, isso acontece com você? Já aconteceu muito comigo. Quando a casca inferior do pão fica muito dura, a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é ter certeza que a gente está fermentando a nossa massa adequadamente. Massa pouco fermentada vai dar uma casca grossa e embaixo vai ficar ainda mais grossa. E aí, outra coisa que pode estar acontecendo, a base do seu forno é muito quente. Então, com o tempo, né, de assamento, se está muito quente ali na base do seu forno, a casca de baixo naturalmente vai ficar mais grossa, né? Vai ficar até difícil de comer e pode até queimar. Como que você faz para resolver esse problema? O que você faz? Truque que eu ensino só para os meus alunos, vou ensinar aqui para você, né? Você está assando pão no seu forno caseiro, depois de mais ou menos uns 15, 20 minutos de tempo de forno, você vai pegar um tabuleiro frio e você vai colocar entre a base da sua panela e a base do seu forno. E aí você vai conseguir dar uma bloqueada no calor que vem da base, né, do seu forno. E aí a casca inferior do seu pão, a base do seu pão não vai ficar queimada e a casca não vai ficar tão grossa. Experimenta fazer isso e veja se isso resolve para você. Outra coisa que você pode tentar é diminuir um pouquinho a temperatura do seu forno, né? Depois que ele tiver crescido, depois que o pão tiver crescido, tiver tido salto de forno, aí você pode também diminuir um pouquinho a temperatura do seu forno, tá? Porque aí pode evitar de queimar a base do seu pão. Então, beleza, vamos lá. Ana, percebi que meu pão está um pouco pesado, tem alvéolos, mas não são irregulares, então pode ser por conta da panela? Ela não é de ferro, ela é de inox com muitos revestimentos. É pesada a panela e tem tampa de vidro também. Essa pergunta é muito boa, olha só, essa pergunta da Dani é muito interessante. Primeira coisa, por que eu vou te recomendar aqui a panela de ferro para você fazer pão? Porque a panela de ferro é a melhor panela, a panela que simula o ambiente de um forno profissional. Mas por que a panela de ferro simula o ambiente do forno profissional? Porque ela retém muito calor, ela é a panela que retém a maior quantidade de calor, ou seja, ela vira um forno dentro do seu forno e além disso ela tem uma tampa super pesada que também ajuda na retenção de calor e ajuda na retenção de vapor, de umidade. A umidade que sai de dentro da massa do seu pão bate na tampa da panela de ferro e volta para a casca do pão. E essa umidade vai retardar a formação da casca para que a sua massa cresça mais, tenha um bom salto de forno. E aí, depois de um tempo, que ela comece a formar a casca dourada e muito mais fina do que se você estivesse usando um outro tipo de panela ou não usando outra panela nenhuma. No caso da panela de inox, a panela de inox pode ser uma boa panela, talvez seja melhor você assar o pão na panela de inox com tampa do que assar ele fora de qualquer panela, mas a panela de inox não se comporta da mesma maneira do que uma panela de ferro. E mesmo que ela seja grossa, às vezes os revestimentos internos dela não vão ajudar na retenção extrema de calor, né? E aí você não vai ter um pão que tenha o mesmo resultado do que um pão que foi assado na panela de ferro, tá bom? Então assim, o que eu te recomendo? Se você acha que o seu pão tá um pouco pesado, que ele tem alguns alvéolos, mas na verdade talvez seja um miolo de tolo, né? Porque tem um buracão aqui, um buracão pequenininho, o miolo esteja bem pesado, bem fechado. O que eu recomendo? Eu recomendo que você experimente assar o seu pão na panela de ferro, para ver se o problema é a panela ou se o problema é o seu processo de preparação e fermentação da massa. Porque às vezes a galera acha que a panela vai resolver todos os problemas. E não vai. A panela, ela apenas te ajuda a assar o pão no melhor ambiente possível para um pão rústico.
Mas se você não tem processo, se você não tem método, se você não sabe fazer uma massa de pão de fermentação natural corretamente, não há panela que resolva o seu problema. Você precisa de conhecimento técnico, de base, tá? E por isso que eu recomendo que você siga um método, como o método que eu ensino para os meus alunos no meu curso completo, o curso Love Bakes. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem método, o nosso aprendizado é acelerado. E a gente aprende também com muito mais prazer e muito mais confiança do que a gente ficar buscando receita aleatória aí pela internet, tá bom? Então, primeira coisa, testa aí outra panela e tenha um método, use a sua cabeça, adquira conhecimento antes de fazer pão, implemente esse conhecimento toda vez que você colocar a mão na massa. E certamente você vai chegar no pão dos seus sonhos, ó, muito mais rápido. Vamos lá, mais uma dúvida aqui. Olha só, vamos lá. Essa também é uma pergunta para quem já faz pão. Oi, Ana, pode deixar o pão na geladeira por mais de 24 horas enquanto está maturando? Então, olha só, maturar. O que é maturar? Maturar é fermentar na geladeira, né? Uma massa que fica ali fermentando lentamente na geladeira, ela está maturando. E aí você me pergunta, posso deixar mais de 24 horas? Então, não precisa nem deixar 24 horas, tá? Você vai deixar a massa de pão na geladeira mais 24 horas, por quê? Porque você ouviu falar que fica melhor? Ou porque ela precisa ficar mais de 24 horas? Ou porque você teve um imprevisto e não conseguiu deixá-la menos tempo? O fato é, mais de 24 horas pode atrapalhar a estrutura interna da sua massa, pode deixar a sua massa muito ácida. Eu recomendo que você deixe uma massa de pão mais de 24 horas se você está usando uma farinha adequada para a longa fermentação. E se você sabe muito bem o que você está fazendo, você sabe controlar a temperatura da sua geladeira, se você entende de fermentação, aí eu recomendo. Na verdade, assim, você pode deixar a sua massa mais tempo fermentando, tá tudo certo. Agora, se você mal começou a fazer pão e ouviu falar em algum lugar que é bom deixar a massa mais de 24 horas na geladeira, você tem que levar muitos pontos em consideração, porque senão você vai acabar destruindo a sua massa de pão, entende? Porque quando você coloca a sua massa para maturar na geladeira, ela vai continuar fermentando. Dependendo da sua temperatura de geladeira, ela vai fermentar mais rápido ou mais lentamente. Mas o fato é que vai produzir muito ácido nessa massa, porque as bactérias ácido-láticas que moram no fermento natural vão entrar em ação na geladeira e a sua massa de pão vai ficar com um sabor muito mais ácido. E não só o sabor, a acidez vai mudar a textura da sua massa, né? E isso também vai impactar no resultado final do seu pão. Então, assim, eu acho que é desnecessário deixar a massa mais de 24 horas na geladeira, a não ser que você tenha plena consciência do que você está fazendo, esteja usando uma farinha adequada, tenha, assim, controle da temperatura e da fermentação da sua massa. Fora isso, não precisa. 12 horas já é bastante suficiente para você deixar a sua massa fermentar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O fato é que a maturação já vai te trazer um bom resultado aí com mais ou menos 12 horas de fermentação na geladeira. Beleza? Aonde encontro panela de ferro para adquirir? Na internet. Você consegue, digita assim, panela de ferro para assar pão no Google, por exemplo. Você vai encontrar um monte de loja que vende panela de ferro. Você pode buscar por lojas, por marcas próprias, tipo a Panela Mineira. A Panela Mineira é uma marca muito legal, né? Ou então a Panela de Ferro, que também é uma loja que revende um monte de panela de ferro na internet. Ou simplesmente entre no Mercado Livre e procura panela de ferro com tampa. Eu recomendo que você use panela de ferro com tampa de ferro para você assar os seus pães. E lembra que a panela tem que ter boa vedação. Por quê? Porque se for uma tampa torta, o vapor vai escapulir pelos buraquinhos ali da panela, tá bom? Então eu recomendo que você use uma panela que tenha boa vedação. Mas a panela de ferro você encontra em toda a internet, com muita facilidade. Porque o meu pão de fermentação natural fica azedo e duro. Muito simples. Olha só, você ainda não tem domínio sobre os processos de se preparar uma massa de pão. E não só isso, talvez você não tenha domínio sobre o fermento natural. Para um pão ficar azedo e duro, você, primeiro, pode ter problemas com o seu fermento e, segundo, pode ter problemas com a preparação da massa de pão. Normalmente, na minha experiência, eu percebo se o meu fermento está ruim, se o meu fermento está azedo, ácido, né? Na verdade, que é o que a gente fala,
então o nosso pão também vai ficar azedo, vai ficar ácido e não vai crescer direito. Então, olha, primeiro, aprenda a cuidar bem do seu fermento. Segundo, aprenda a preparar esse pão corretamente. Né? Nós vivemos numa época, gente, que tudo é muito instantâneo, as pessoas querem receita mágica. Gente, eu quero receita mágica, um monte de coisa na minha vida. Pro pão eu já sei que não existe, mas um monte de coisa na minha vida, um monte de dificuldade, um monte de situação que eu passo, né? Coisas difíceis às vezes que a gente está passando, a gente quer receitas mágicas, a gente quer uma resposta rápida, a gente quer que a coisa aconteça rapidamente, certo? E a gente acha que pro pão existe uma receita mágica. Eu também já achei que existia receita mágica pro fermento bombadão. Eu achei que existia receita mágica pro pão maravilhoso, pro pão dos meus sonhos. E eu vi com experiência que não existe. Como não existe receita mágica para a maioria das situações que a gente encontra aí na vida, obstáculos que a gente encontra na vida. Qual é a receita do pão dos seus sonhos? Qual a receita do fermento dos seus sonhos? É o conhecimento, é a mão na massa, é a dedicação, né? Então, se o seu pão tá azedo, se o seu pão tá duro, então eu recomendo que você conheça profundamente o seu fermento natural, aprenda a cuidar dele adequadamente e que você também entenda o processo de preparação de uma massa de pão. Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque você está aqui assistindo essa aula, você tem interesse em aprender isso, né? E segundo, que depois que você entende o seu fermento, depois que você entende o processo de fazer pão, é igual andar de bicicleta, você nunca mais esquece. E você vai conseguir fazer pães que são crocantes, que são leves, que são deliciosos, que são lindos e que são nutritivos. Você vai ver, você vai transformar a sua vida. Sabe por quê? Principalmente porque primeiro você vai voltar a comer pão sem culpa. Isso é um dos grandes benefícios, né, da gente fazer o próprio pão de fermentação natural. Comer um pão sem culpa, um pão nutritivo, um pão delicioso que a gente fez e a gente sabe tudo que tem nele. E além de tudo, ele é um pão que não vai fazer mal para você, que não vai te dar gás, que não vai te dar azia, né? É um pão que a maioria das pessoas pode comer, mesmo pessoas com restrições, né? Que às vezes falam, você não pode comer pão, o pão de fermentação natural você pode, né? Então você vai poder comer esse pão sem culpa quando você sabe preparar o seu fermento e preparar o seu pão. E todo mundo gosta de um pão, né? Se você não gostasse de pão, você não estaria aqui. Para resumir, seu pão fica duro e azedo por falta de conhecimento e prática. Os dois andam juntos. Recomendo que você estude um pouco mais, se capacite, tá no lugar certo, porque você está aqui para aprender, então estuda um pouco mais. Se você é minha aluna, meu aluno, assista às aulas do curso novamente. Se você ainda não é meu aluno, minha aluna, curta todo esse conhecimento que eu passo aqui gratuitamente. Quando eu abrir uma nova turma do meu curso Love Bakes, aí você entra e aí você vai aprender a melhorar o seu fermento e também melhorar dramaticamente a qualidade do seu pão. E se você nunca fez pão, aí você vai poder aprender tudo do zero. Ana, como faz para o meu pão ficar com um miolo com alvéolos grandes? Esse é o sonho, né, da galera que começa a fazer pão com alvéolos grandes. O que é alvéolo? Primeira coisa, né? A gente tem que entender o que é alvéolo. Você chegou aqui, você nunca fez pão, você vai falar do que você está falando, Ana? Alvéolos são aqueles buraquinhos que aparecem na massa de pão depois que ela é assada. Inclusive, eu vou ver se eu acho aqui um pão com alguns alvéolos para mostrar para você, tá? Vou catar aqui rapidinho nas minhas fotos. Esses são alvéolos. Tá vendo esses buraquinhos, né, irregulares que aparecem dentro do miolo do pão? São alvéolos, né? Como faço para o meu pão ficar com alvéolos grandes? Primeira coisa que eu vou te falar, você não precisa ter um pão com alvéolos grandes para o seu pão ser um pão gostoso, um pão leve, um pão que seja crocante por fora e fofinho por dentro. Você não precisa. Você precisa ter um pão bem fermentado. E normalmente quando você fermenta bem o seu pão, ele tende a ter mais alvéolos, tende a ter um miolo que tem buraquinhos irregulares de tamanhos diferenciados, tá bom? Como que você faz para fermentar o seu pão adequadamente? Estudando um pouco, tendo base sobre o que é a fermentação, como que o método de preparação da massa funciona e praticando.
colocando a mão na massa, testando tempos de fermentação diferentes. Você também tem que ter técnica correta para assar o seu pão no forno. Você tem que ter técnica correta para misturar sua massa antes de qualquer coisa, para você ter um miolo com alvéolos. O que eu te recomendo? Primeira coisa, para de ficar pensando em alvéolo. Para de ficar, eu quero pão com alvéolo. Foca no seu processo de preparação da massa. Primeira coisa que tem que fazer é entender como se prepara um pão. E até isso, antes de entender como se prepara um pão, você tem que conhecer plenamente o seu fermento natural. Depois que você conhece o fermento natural, aí você deve entender o processo do pão e praticar bastante. Quanto mais você pratica, melhor. Quando você vê, seu pão vai ter alvéolos. Eu tenho alunos que mandam mensagem pra mim, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, que, nossa, eu tô impressionada, porque ela tá indo muito bem. Não vou falar o nome aqui, mas olha, ela tá indo muito bem. Ela começou na última turma do curso Love Bakes, que eu abri em fevereiro, né? Então tem pouquíssimo tempo que ela começou, ela já fez 4 pães e um cada vez melhor que o outro. E ela tá assim, Ana, eu quero alvéolos grandes no meu pão. Então, não preocupa com isso. Os pães dela estão maravilhosos e ela ainda tá preocupada com o alvéolo. Eu falei, olha, curta seu processo de aprendizado. Primeira coisa, continue praticando igual você tá praticando, que daqui a pouquinho seus pães vão estar com alvéolos maravilhosos. Então essa é a dica que eu dou para você. Como que faz para você ter um pão com alvéolos grandes? Estudando, praticando, curtindo o seu processo de aprendizado, respeitando o seu tempo de aprendizado. Não passe o carro na frente dos bois, beleza? Calma. Se você está estudando, especialmente se você for minha aluna, meu aluno, é só uma questão de tempo você ter alvéolos. Se você se dedicar, seu pão vai ter alvéolo. Mas primeiro se dedica, depois você vai ter resultado. Não busque o resultado antes de fazer a sua parte. Isso vale para tudo na sua vida. Não é só para fazer pão de fermentação natural, não. Tá bom? Vamos lá. Pergunta interessante. Por quanto tempo eu posso deixar o meu fermento congelado? Olha só. Vamos lá. Primeira coisa. Eu não congelaria o fermento natural. Eu até tenho um fermento natural congelado, mas eu acho totalmente desnecessário você congelar um fermento natural. Você pode manter o seu fermento natural na geladeira. Beleza? Se você precisar deixar ele 1 mês, 2 meses sem alimentar, ele não vai morrer. Desde que ele seja um fermento bem cuidado, você pode esperar 2 meses, deixar lá sem alimentar, tirar, e aí você pode alimentar esse fermento algumas vezes seguidas e fazer pão com ele numa boa. Muitas vezes, quando você congela o seu fermento, às vezes ele não volta. Eu não recomendo. Não recomendo mesmo, tá? Da próxima vez que você for guardar o seu fermento, deixa ele na geladeira, numa geladeira bem fria. Se você for viajar, mantenha a sua geladeira bem fria. Coloque o seu fermento na geladeira bem alimentado, com uma quantidade ali de 300 gramas mais ou menos. E aí ele vai ficar lá até quando você voltar tranquilinho. E quando você voltar, alimenta ele várias vezes. Inclusive eu tenho um vídeo no meu YouTube com esses ensinamentos de como você revive um fermento que foi esquecido na geladeira. Então é só assistir esse vídeo meu, você vai saber como acordar o seu fermento. Tá bom? Usar a farinha de amêndoas para a preparação do pão. Então, olha só, Conceição. Você precisa entender um pouco mais sobre a fermentação natural longa e a maturação a frio, né? Isso vai ajudar muito a reduzir o teor de glúten da massa do seu pão. Por quê? Porque o ambiente que o fermento natural propicia numa massa, especialmente quando ela é colocada na geladeira por várias horas, vai reduzir dramaticamente o teor de glúten dessa massa, mesmo que ela tenha sido feita com farinha comum. Nada impede você colocar outras farinhas na sua massa de pão, né? Misturar a farinha de trigo com farinha de amêndoa, assim, ou com farinha de berinjela, ou com farinha de aveia, mas você não precisa preocupar tanto com o excesso de glúten quando você está sabendo bem preparar uma massa de pão de fermentação natural. Porque uma das grandes vantagens do pão de fermentação natural é o teor reduzido de glúten quando ele é preparado adequadamente. Galera chegando aí agora, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Pergunta pra Ana, que é uma aula ao vivo em que eu tiro dúvidas da galera do pão. Vamos lá? Ó, essa pergunta é legal. Para levar uma amostra de fermento natural na viagem, o que eu indico? Então, olha só, eu viajo muito com o meu fermento natural. Normalmente, eu levo ele num potinho pequenininho, assim, um potinho que eu coloco no máximo ali 20 gramas de fermento. Então, como que eu faço isso? Olha só, alimento meu fermento em casa e aí coloco pouquinho, 20 graminhas ali no potinho. Escrevo o que tem no potinho, levo farinha, né? A água a gente sempre leva, certo? E
levo o potinho na minha mala de mão, numa boa, 20 graminhas. Nunca, absolutamente nunca, ninguém me parou para perguntar o que tem dentro desse potinho. Mas se te pararem e perguntarem, você mostra. Isso aqui é farinha e água, isso é um fermento natural. Você pode mostrar na internet o que é fermento natural, para eles entenderem. E o fato é que a farinha, ela pode viajar de um país para o outro, não tem problema. Você não está falando aqui de fruta, você não está falando aqui de carne, você está falando de trigo moído, farinha de trigo. Não tem problema viajar com fermento natural de um país para o outro. Já viajei para a Europa, para a América Latina, para os Estados Unidos. Nunca tive problema, nem entre estados, entre países na Europa, entre países, Brasil, Estados Unidos, Brasil, né, qualquer lugar, desde que você rotule o seu potinho. E aí, durante a viagem, você alimenta o seu fermento da forma que você alimentaria normalmente, nos tempos dele. Vai ficar estressadinho, porque a temperatura vai ser diferente, o ambiente é diferente, mas ele não vai morrer. Super tranquilo. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino você a viajar com fermento natural. É só você procurar esse vídeo que você vai achar. Farinha de pizza presta para fazer pão? Então, presta! Na verdade, você pode fazer pão com qualquer farinha. Se você souber fazer pão, se você entender os princípios da fermentação natural, você consegue fazer pão com qualquer farinha. É simples assim. Eu ensino isso para os meus alunos, eu ensino eles a testarem farinhas, eu ensino eles a entenderem como que eles podem misturar água com farinha, quanto de água colocar em cada tipo de farinha. E é mito você achar que só se você tiver uma farinha especial para pão que você vai conseguir fazer pão. Tem nada disso. Você pode pegar qualquer farinha e fazer pão. Para isso você precisa de conhecimento, você precisa de base, você precisa estudar e testar. Estudar e colocar a mão na massa. Não tem essa de falar, beleza, então vou pegar qualquer farinha, vou fazer pão com qualquer farinha e vai dar certo. Peraí, você sabe fazer pão? Se você souber fazer pão, você faz pão com qualquer farinha. Inclusive é um desafio que eu gosto muito. Eu tenho um professor que alguns de vocês já viram ele aqui comigo, não sei. Quem já viu o Cláudio Perrando aqui comigo? Né? O Cláudio Perrando é um dos maiores padeiros do mundo e ele é um dos meus professores. E também é um amigo querido, né? E a gente conversando, né? A gente fala assim, olha, uma das coisas mais legais que tem é a gente pegar uma farinhazinha fraquinha, aquelas que a gente compra ali no supermercado, e fazer um pão maravilhoso com essa farinha. Por quê? Porque isso mostra que a gente realmente sabe fazer pão. É mais fácil você pegar uma farinha especial ali e fazer pão e dar um resultado melhor do que se você pegar uma farinha bem fraquinha, bem simplesinha e fazer um pão bom com ela. Porque você precisa de conhecimento para fazer isso. E esse desafio é muito legal, tá? Então, farinha de pizza dá para você fazer pão sim. É só você ter conhecimento para isso. E inclusive fica uma delícia pão feito com farinha de pizza. Só para complementar. Meus pães ficam bonitos e gostosos, mas a pestana não abre. Vamos lá, primeiro eu quero mostrar para você o que é pestana. Né? Vou pegar aqui uma foto e mostrar para você direitinho aqui o que é uma pestana. Pestana é uma aba, é uma orelhinha que aparece na hora que a gente assa o pão, que aparece na casca do pão. Vou pegar aqui para você. Tá vendo essa orelhinha do lado esquerdo, né? Quando a massa cresce, ela abre, ela forma uma orelhinha que é chamada de pestana. E, de novo, né, é um dos mitos, um dos desejos da internet, né? A galera quer uma pestana no pão, não sabe nem fazer pão, mas quer fazer um pão com pestana. Sabe nem como consegue uma pestana, mas quer fazer um pão com pestana. Tá tudo certo, gente. Eu tô falando isso porque eu já passei por isso também, tá bom? E eu vejo meus alunos passarem por isso. Isso é normal, não se sinta inadequado. O fato é que para você fazer um pão que tenha uma pestana e que seja um pão que tenha um bom crescimento, que tenha uma boa estrutura interna de miolo, uma casca fina, crocante, gostosa, você precisa ter conhecimento para isso. Então a pestana passa a ser um resultado dos seus esforços, dos seus estudos, da sua dedicação, e não o contrário. Se você está fazendo pães que já estão ficando bonitos, que já estão ficando gostosos, a primeira coisa que tem que fazer é ficar feliz com os seus resultados. Meus pães já ficam gostosos, meus pães já ficam bonitos. Maravilha! Primeira coisa, valorize a sua jornada. Segunda coisa, analise o que você está fazendo. Analise a sua metodologia. O que você está fazendo nos seus pães e como que você pode melhorar a qualidade dos seus pães. Daí, eventualmente, à medida que você for
estudando, praticando, revisando, melhorando o seu processo, daí você vai conseguir um miolo mais aberto, né, mais leve, uma pestana vai começar a aparecer, porque a pestana depende de uma série de fatores que acontecem durante a preparação do seu pão, entende? Ela não vai acontecer só porque você cortou a massa de um jeito ou porque você assou a massa de outro jeito. Então, analise o seu processo. Se você é minha aluna, se você é meu aluno, então fica muito fácil, porque lá dentro do curso você tem exatamente o meu processo, a minha ficha técnica, a minha tabela de tempos, você pode comparar com a sua. E aí você vai botar lado a lado o que eu fiz e o que você fez, o que eu fiz e o que você fez, e aí você vai poder melhorar o seu processo comparando com o que eu fiz. Tá? Muito mais fácil trabalhar dessa forma, aprender dessa forma. Tá bom? Daí, se você tá sozinho, eu recomendo que você se capacite. Se você realmente quer melhorar os seus pães, faça um curso, estuda, se capacita. É tão mais legal quando a gente faz alguma coisa com uma base de conhecimento do que a gente ficar tentando correr atrás das coisas, pegando receitinha aqui, receitinha ali. Eu não gosto não, gente. Eu acho que é uma perda de tempo, tá? E perda de tempo é perda de vida e o tempo vai passar, né? Eu acho que a gente tem que usar o nosso tempo da melhor forma, tá bom? Então, eu sou super a favor da capacitação. Eu tô toda hora me capacitando, toda hora eu faço curso de tudo que eu quero aprender. O que eu faço mais na minha vida é investir em conhecimento, porque eu sei que esse conhecimento vai me empoderar para eu conseguir resultados mais rapidamente e de muito mais expressividade, muito mais qualidade do que se eu ficar tentando fazer as coisas sozinha ou buscando receitas milagrosas aí na internet para qualquer que seja o que eu quero, para o que quer que seja que eu queira aprender. Vamos lá. Se isso tá fazendo sentido para você, se você tá gostando desse conhecimento que eu tô passando aqui para você hoje, deixa o seu like, aperta aí o coração, deixa o joinha aí pra mim, né? Escreve aí nos comentários, fazer pão é massa, tá? Pra eu saber que você tá gostando do que você tá aprendendo aqui. E vamos continuar, vamos embora. Vamos lá. Ó, vamos ver essa daqui, ó. Ana, usei um levain de farinha branca e farinha de aveia, meu pão ficou maravilhoso. Tem a ver com a aveia no levain? Olha só, vou te falar uma coisa, né? Tem mais a ver com talvez o levain em si do que com a aveia. Talvez esse fermento que você usou estava mais forte, estava mais preparado para fermentar um pão. Faço pão direto, já fiz pão com fermento que tem aveia misturado, centeio misturado, farinha de trigo misturado, integral, né? Um monte de coisa misturada. O fato é que o fermento que vai te dar o melhor pão é aquele fermento, primeiro, que é forte, que você conhece, né? Não é a aveia, mas sim o fermento bombadão que vai te trazer um pão melhor, tá bom? Então pensa nisso. Muito legal essa pergunta. Vamos lá, ó. Ana, é sempre necessário fazer o corte no pão para que ele tenha salto de forno ou não? Olha só, essa pessoa já faz pão. O que é salto de forno? Salto de forno, gente, é crescimento, tá? Pão salta no forno, ele cresce, tá bom? É necessário eu fazer um corte no pão para ele ter um bom salto de forno? A resposta está na pergunta. Naturalmente, quando você faz um corte no seu pão, você ajuda o direcionamento do crescimento, tá? Então você ajuda sim ele ter um salto de forno. Mas não é só isso. Você precisa fazer uma massa da forma adequada, você precisa fermentar adequadamente a sua massa, você precisa assar na temperatura certa, no ambiente certo também para ajudar no crescimento, no salto de forno. Se você não corta a massa do pão, o que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Uma, dá uma agarrada no crescimento da sua massa, por quê? Porque você não cortou, então a massa vai ter uma dificuldade ali de crescer. Outra coisa, a sua massa pode rachar no local de menos resistência. O que significa isso, pelo amor de Deus? No lugar que a massa está mais fininha, que a casca, né, que a membrana externa dela está mais fina, pode ser que ela rasgue, exploda. E aí o pão vai crescer meio torto por um lado ou por outro lado, tá? Tem muita gente que gosta disso, que gosta do pão crescendo de uma forma mais orgânica, mais diferente e tal, né? Então não corta para direcionar o crescimento, deixa o pão
explodir, rasgar aonde ele quiser. E tá tudo certo. Mas fato é que quando você faz um corte direcional no seu pão, ele vai ter mais facilidade para crescer, para ter um salto de forno melhor e esteticamente falando ele fica mais previsível e talvez até mais bonito, com uma pestana e tudo mais. Mas pães rústicos que explodem no forno sem corte também são muito bonitos, tá bom? E é o seguinte, galera, eu queria na verdade agora agradecer a presença de cada um de vocês nessa aula de hoje. Essa aula foi o Pergunta para Ana, em que eu respondi um monte de dúvida de vocês, que vocês colocam na caixinha de perguntas do meu Instagram. E lembra, se você tiver qualquer sugestão de conteúdo para mim, é só você mandar a sua sugestão na mensagem privada do Instagram, que eu vou adorar receber a sua sugestão de conteúdo para eu postar aqui para você. Eu fico muito feliz em ter você aqui comigo, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não tiver inscrito e ativa o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu entrar ao vivo ou quando eu postar um conteúdo novo, tá? E eu espero sempre você aqui numa próxima aula, num próximo conteúdo, né? Mande mensagem para mim, se você for minha aluna, meu aluno, eu quero ver os seus pães, tá? Manda mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Eu espero você na próxima aula e enquanto isso, boas fornadas, porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!